Eu estou aqui hoje com a mensageira da noite, que é a nossa irmã Flávia Raposo, que vai estar da parte do Senhor trazendo uma mensagem para o seu coração. Então fique ligado naquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa hora. Boa noite a todos que estão aí das suas casas acompanhando esse momento de celebração ao Senhor. Queria te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. É um salmo bastante conhecido. É interessante que estava lendo a respeito desse salmo, ele foi escrito num período que a gente pode dizer que Israel e Judá viveram momentos talvez semelhantes ao que a gente está vivendo agora. Ele foi escrito, segundo os historiadores, no ano 701 a.C., quando existia um povo que dominava naquela região onde Judá e Israel estavam estabelecidos, né? Eram duas tribos separadas, tribos do norte, tribos do sul. E o rei da Síria, rei Senaqueribe, ele impunha naquela região um alto imposto, um alto tributo, impunha força aos países que se opunham, aos seus adversários. E naquele momento o povo temia. Eram muitas vozes de desconfiança, fome, a sensação de incerteza, bastante parecida com o que a gente está vivendo agora, no nosso país e no mundo, onde a gente percebe tempos de inquietação, tempos de desespero, tempos em que as tempestades que estão do lado de fora, muitas vezes elas se transformam em tempestades dentro de nós, porque as pessoas estão aflitas diante de um inimigo que a gente não vê. Eu estava conversando hoje mais cedo com uma pessoa do trabalho, uma pessoa amiga, e a gente estava conversando. Quando eu era criança, eu fui criada em sítio, e a coisa que a gente mais tinha medo era de cobra. Era inevitável passar pelo mato, né, em locais de mato, e a gente ficava o tempo todo observando para não sofrer ali nenhum ataque repentino. Se você foi criado em sítio, talvez você tenha vivido essa mesma experiência, né? Há quem viveu em locais de mais interior ainda, que tem medo de onça, né? Que tinha medo de animais mais ferozes. Mas nesse momento a gente está lutando contra um inimigo que a gente não vê. Um vírus que pode estar em qualquer lugar. E talvez você tenha ligado aí, né, o seu aparelho de celular, o seu notebook, o seu computador e falado assim: eu preciso de uma palavra de esperança porque eu não aguento mais ouvir falar do assunto que passa o tempo todo na televisão. E eu não quero ficar aqui falando do problema. Eu queria te convidar hoje a nós focarmos naquele que é a nossa solução. E prestar atenção nos conselhos do Senhor, que estão registrados aqui no Salmo de número 46 para nós, que foi escrito nessa época em que algo semelhante, em menores proporções, né? Porque lá o povo de Israel, o povo de Judá viam esse inimigo, mas considerando todo o aparato de guerra, toda a tecnologia que existia, toda a ciência, toda a tecnologia que tinha naquela época, talvez o que eles viveram lá tenha a mesma proporção de grandeza com o que a gente está vivendo hoje. E o povo estava aflito. Eram muitas pessoas espalhando terror e medo. E no meio disso tudo, a gente pega o Salmo de número 46, versículo 1, gostaria que você acompanhasse, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, Revista Atualizada, mas se a gente for olhar a nova versão internacional, esse versículo diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E esse sempre nos lembra de um Deus atemporal, um Deus que resolveu a situação de Israel lá no ano 701 a.C.,
e que tem o mesmo poder hoje para resolver a nossa situação, para nos dar sabedoria, para lidar com os nossos conflitos, com os nossos desafios de hoje. E Ele nos diz, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Se isso acontece, a gente percebe logo no versículo 2, portanto, se Deus é o nosso refúgio, portanto, não temeremos. Então, se Deus é o seu refúgio, se Deus é o seu abrigo, se é em Deus que você coloca a sua confiança, se é em Deus que eu coloco a minha confiança, o conselho para nós é não temer. Porque o medo, ele paralisa. E em nenhum momento, quando a gente diz não temer, a gente não está subestimando o que a gente está vivendo. A gente não está dizendo para você ter um comportamento irresponsável diante do que está ocorrendo, mas a palavra para nós é não temer, entregar na mão daquele que pode resolver. Se Deus é o nosso refúgio, se Deus é a nossa fortaleza, se Ele é o nosso abrigo, nos lembrando que Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre, a gente não precisa temer. E aí, naquela época, né, quem escreveu esse salmo, a revista, né, e atualizada diz que, essa versão diz que foram os filhos de Corá quem escreveram esse salmo, esses versos, diz assim, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, ou seja, do seu lado, ainda que do lado de fora do seu coração, ainda que quando você olha para as circunstâncias você enxergue caos. A palavra para nós nessa noite de Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E nos versículos seguintes vem uma palavra de muita esperança. Esses primeiros versículos nos lembram da nossa base. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E os versículos seguintes vem nos falando de uma esperança, de que mesmo em meio a esse caos que a gente está vivendo, há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Jamais ela será abalada. A Bíblia nos garante que nem sequer uma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Então, mesmo que os governos, as pessoas, as empresas estejam diante de um momento de incerteza e a gente não saiba muito o que fazer diante dos desafios que temos enfrentado, Deus continua assentado no seu trono, no meio dela, e continua com o controle de tudo nas mãos. E a palavra diz assim, nos versículos seguintes, Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, esse salmo ele fala muito sobre a grandeza de Deus. Paul Washer ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que todos nós precisamos experimentar nas nossas vidas alguns momentos difíceis. Precisamos experimentar dias difíceis para a gente se lembrar, primeiro, de que nós somos dependentes de Deus. Viver dias difíceis nos ajudam a lembrar da nossa dependência de Deus e a nos lembrar que a graça do Senhor é suficiente. Por quê? Talvez você tenha percebido nos últimos tempos. O homem tem se tornado cada vez mais absoluto. O homem tem se tornado cada vez mais senhor de si. É interessante, se você quiser acompanhar a história, não é, que segundo os historiadores dizem, esse salmo foi escrito na época da história que eu estou falando, de 701 a.C., está registrada lá no segundo livro de Reis, no capítulo 18, e é interessante que no versículo 13, a palavra diz assim, se quiser abrir segundo Reis 18:13, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou.
Isso significa que as cidades que ele tomou eram cidades preparadas para viver a adversidade, cidades fortificadas naquela época. Significa que as cidades tinham preparo para enfrentar inimigos, mas de repente surgiu um inimigo que venceu aquela resistência daquela cidade. Como ao longo da nossa vida, já experimentamos diversos momentos em que a nossa capacidade humana de resolver o problema, ela se esgotou. Mas talvez se você fizer aí um pouquinho de esforço e se lembrar desses muitos momentos que tanto eu quanto você já vivemos, a gente vai se lembrar que foram nessas épocas em que a nossa força se esgotou, em que a nossa capacidade humana que a gente já tinha, como a gente costuma dizer, né, jogado aí a toalha. Foi a hora em que a gente experimentou Deus fazer uma grande coisa na nossa vida. E no versículo 7, a gente tem aqui mais uma vez Deus reforçando para nós por meio da sua palavra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Do mesmo jeito que o versículo 1 nos lembra que Deus é o nosso refúgio, nesse momento do versículo 7 a gente tem a mesma lembrança. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E o convite, vinde contemplar as obras do Senhor. Ou seja, se a gente aproveitar esse tempo que a gente está vivendo hoje, em que alguns têm reclamado de ficar isolados em casa, né? Você deve ter percebido aí muitos memes nas redes sociais, né? Falando, eu quero ir na rua, estou com saudade até do ônibus lotado, estou com saudade de uma série de coisas que antes a gente reclamava. Esse é um momento propício, que talvez Deus esteja nos dando uma oportunidade única de dar uma parada na correria da nossa vida e aceitar esse convite do salmista. Vinde contemplar as obras do Senhor. É nessa hora que precisamos parar um pouquinho para perceber que a lua continua lá, dando o seu brilho, que o sol continua nascendo, perfeito como ele é, que a natureza continua existindo, a chuva, o sol. Talvez um tempo para você chegar na sua varanda e contemplar a natureza ali diante de você, para contemplar a beleza que é a sua família. É um tempo de você poder se dedicar mais à meditação da palavra, coisa que antes a gente talvez aí tivesse reclamando de falta de tempo. E o mais interessante, queria que você pulasse comigo agora para o versículo 10, é que a palavra de Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos é uma palavra em hebraico que significa rafa, né? Vem do hebraico rafa, que significa permanecer parado. Em algumas traduções, relaxa, Deus está no controle. Vai ter certos momentos que o melhor para a gente fazer é aquietar. Gritaria, pânico, confusão não resolve. Tem uma frase interessante que diz que se grito resolvesse, porco não morria, não é verdade? Então tem certos momentos da vida que não adianta o nosso falatório, que todas essas vozes que estão ao nosso redor, elas atrapalham até a nossa capacidade de pensar e o nosso senso de crença, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, o que esse salmo nos traz? Primeiro, uma palavra de confiança, nos lembrar que Deus é o nosso refúgio. Uma palavra de descanso. Aquietai-vos. É momento da gente parar, da gente escutar a voz daquele que domina sobre toda a criação e entender não o porquê disso ter acontecido sobre a terra, mas o para quê, que é a nossa postura, né, que deveria ser a nossa postura diante de todas as adversidades ou de todos os momentos que a gente passa na vida, em que a gente se pergunta, é muito comum a gente fazer isso: por quê, meu Deus? Por que a humanidade está passando por isso? Por que o nosso país está passando por isso? Por que isso aconteceu na minha casa? Por que eu perdi meu emprego? Por que as pessoas ao meu lado estão fazendo da forma como estão? Às vezes a gente não entende, mas no meio dessas tantas vozes que a gente escuta, de tanto grito,
de tantas ameaças que estão ao nosso redor, talvez seja a hora da gente se perguntar um pouquinho, para que Deus está permitindo que tamanha calamidade aconteça sobre a terra? Talvez seja que para nós, que estávamos numa ciranda, um círculo vicioso na nossa vida, a gente pare um pouquinho e se volte para observar aquilo que somente Deus pode trazer para a gente. Talvez a gente volte um pouquinho para observar aquilo para o qual nós fomos de fato chamados. Qual é o nosso propósito sobre a terra? Para que você está colocado onde você foi colocado? Às vezes o dia a dia, ele nos rouba esse tempo. A pressa, a correria, o tumulto. E diante de tudo que a gente está vivendo, é tempo de nos aquietar. Não para sermos irresponsáveis, não para ficarmos esperando que tudo caia do céu. O próprio Jesus nos ensina a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, a prudência, a cautela não estão sendo descartadas nesse momento. A palavra de Deus para nós é: aquietai-vos, escute o que o Senhor quer falar conosco nesse momento. A versão em NVI, nesse versículo, diz assim: parem de lutar. Tem certas lutas cotidianas que a gente só vai vencer, conforme o pastor falou aqui um pouquinho antes, colocando o nosso joelho no chão, reconhecendo essa soberania de Deus. Porque o próprio Salmo 46 diz que é Deus que põe termo à guerra. É Ele quem põe o fim. Então, talvez, para que estamos vivendo isso? Para nos lembrar do Senhor. Para nos lembrar desse Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza. Para parar de confiar na força do nosso braço. Para parar de pensar que o nosso dinheiro vai comprar tudo. Que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Para parar de pensar, talvez, que na força do nosso braço a gente vai resolver questões que a gente só resolve quando a gente entrega na mão daquele que pode resolver todas as coisas. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em todos os tempos da nossa vida. E o versículo 11 termina: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não pense que Deus virou as costas para o mundo, que Deus virou as costas para a nossa nação. Deus está olhando, contemplando. Talvez a gente nem tenha ideia daquilo que Deus já nos livrou no nosso dia a dia. Eu creio que a gente não tem. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua estando assentado no trono dEle. Nada fugiu do controle dEle. E a palavra dEle para nós nessa noite é: aquieta teu coração. Confia no Senhor. Entrega para Ele aquelas questões mais difíceis. A gente tem tido aí um período em que os meios de comunicação maciçamente estão falando de um único problema. Mas eu creio que na casa de muitas pessoas, esse problema talvez não tenha nem chegado. Talvez você ainda esteja convivendo com muitos outros problemas pré-existentes, com doenças que já existiam antes desse vírus, com dificuldades no lar, com questões matrimoniais complicadas, com desafios com seus filhos envolvidos em vícios, em drogas, que talvez hoje você se pergunte como resolver. O mesmo Deus que pode dar sabedoria ao homem, que pode trazer o fim desse mega problema que a humanidade está enfrentando. Ele é o mesmo Deus que olha para nós no nosso particular, naquilo que hoje tem feito você chorar, no seu casamento, a vida do seu filho, no seu drama particular. Ele é um Deus que se relaciona conosco de forma pessoal. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, em certos momentos em que essas vozes externas começarem a tumultuar o seu mundo interior, olhe para dentro de você, descansa no Senhor, resgata a sua fé, resgata aquela força que você tem, a fé que você tem no seu Deus, e se levanta, se coloca como uma
pessoa de posição diante desse Deus que pode todas as coisas e clama a Ele. A palavra de Deus diz, num versículo bastante conhecido, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de pedir a Deus que sare a nossa terra. Eu creio que é um tempo em que nunca mais seremos os mesmos cristãos depois dele. Um tempo que nunca mais depois dele a gente vai ser a mesma pessoa dentro de casa. Talvez a gente tenha se acostumado a passar o WhatsApp para alguém que está dentro da própria casa. E hoje nós estamos impedidos de dar um abraço. E talvez, há quanto tempo você não abraçava seu filho? Há quanto tempo você não abraçava sua mãe? Talvez esse momento veio justamente para quê? Para a gente se lembrar a importância do ser humano que está ao nosso lado. A importância do afeto. Afinal, Jesus ele nos ensinou o quê? O amor. Que estava esquecido, né? Que estava colocado bastante de lado. Com todo o jeito que a gente tem de viver a vida, ganhando, buscando o nosso pão de cada dia, que é lícito. Mas talvez seja um tempo para a gente começar a valorizar as coisas simples. Vinde contemplar. Começa contemplando dentro da sua casa a beleza da sua família, as coisas que você tem, aquilo que Deus já te proporcionou. E aquilo que não está bacana, aquilo que você precisa de um socorro do Senhor. Ele é o socorro bem presente. Queria orar com você aí na sua casa, antes da gente passar a palavra para o pastor, fazer um encerramento. Todos os problemas que a gente tem, seja qual for a origem, o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede. Então, nessa hora, gostaria que você pedisse a Deus com fé nesse Deus inabalável, com a fé nesse Deus que continua sentado no meio do trono, na cidade cujo rio alegra, né? Que você possa entregar a esse Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui de uma forma virtual, longe dos nossos irmãos, com quem gostaríamos de estar tendo comunhão, mais perto, porque temos a oportunidade de, em espírito, nos ligarmos ao Senhor e pedir nessa hora, Pai, que o Senhor possa ir em cada lar, em cada necessidade, naquilo que tem amedrontado as pessoas, que tem paralisado as pessoas, que tem criado desesperança, que tem criado desavença, opiniões, divisões. Que o Senhor possa atuar, que o Senhor possa agir, Senhor. Que o Senhor possa ser esse socorro bem presente que nós sabemos que o Senhor é e cremos que o Senhor é. Que na vida do meu irmão que está assistindo essa live, das pessoas que estão agora nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor possa se fazer presente nesse lar, trazendo a paz que o Senhor nos promete, que excede todo entendimento, a paz que não está ligada às circunstâncias que a gente vive, que a paz interior, que a calma, que a confiança, que a fé sejam restabelecidas nos nossos corações, que a gente possa descansar no Senhor, que a gente possa confiar na Sua palavra, que a gente possa se lembrar das grandes maravilhas que o Senhor fez, não somente na vida do povo de Israel, na vida daqueles servos de Deus que estão relatados na Bíblia, mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui, que cada um de nós que está seguindo essa live, vai se lembrar nesse momento, de momentos em que só a mão de Deus o livrou. E eu gostaria que a gente trouxesse à memória isso, Senhor. Nos ajuda a lembrar aquilo que nos traz esperança, que o nosso foco saia do problema, que o nosso foco saia da impossibilidade, para nos lembrarmos que temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus para quem não há impossível. Muito obrigada pela Tua palavra, pela palavra de esperança que o Senhor sempre nos dá. Muito obrigada porque quando abrimos a Bíblia, podemos encontrar palavra para todo o tempo, para tudo que precisamos ouvir. Muito obrigada e que o Senhor possa se fazer presente na vida de todos que estão nos ouvindo e nos apoiando aqui também. Em nome de Jesus. Amém.